Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre equações do primeiro grau com uma incógnita, aquela equação mais básica e a que mais aparece no nosso dia a dia de matemática em todas as séries a partir do 7º ano. Então vamos lá, eu vou começar dando um resumo do básico, do zero, tá? E aí nós vamos fazer algumas equações assim de um modo bem prático, bem dinâmico. Vamos que vamos. Então aqui, ó, para começar, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Tem que ter um sinalzinho de igual e nós temos aqui uma ou mais incógnitas. No vídeo de hoje nós vamos focar mais nas equações com uma incógnita só, uma letrinha desconhecida só. Com duas letras aí você já tem de repente um sistema, né? Alguma coisa assim do tipo. Quais são os exemplos de equações que nós vamos trabalhar nesse vídeo? Ó, 4x menos 5 igual a 3, né? Uma 41 menos 5 vezes x menos 4 igual a 3x mais 2. São equações do primeiro grau, beleza? E aqui mais uma maiorzinha com frações e tudo. 13 mais x sobre 2 mais 10 igual 6 sétimos menos x mais 1 sobre 3. Para a gente não errar nunca mais. Vamos que vamos. Antes, só uma revisãozinha para a gente entender melhor o que significa uma equação. E aí ajuda a gente a raciocinar, a refletir melhor sobre o tema. Solução, resultado, resposta. Um número é a raiz da equação quando, ao ser substituído no lugar da incógnita, torna a sentença verdadeira, tá? Então, a raiz da equação é aquele númerozinho que nós vamos encontrar em que a equação torna-se uma sentença verdadeira. Resolver uma equação significa encontrar sua raiz. Você pode encontrar por raciocínio, você pode encontrar fazendo contas, e aí eu vou focar, obviamente, fazendo contas aqui, beleza? Então aqui, ó, a raiz da equação fará parte do conjunto solução ou conjunto verdade. É a resposta propriamente dita, beleza? Conjunto solução ou conjunto verdade da equação, se ela pertencer ao conjunto universo da equação, que é fornecido no enunciado. Veja bem, você resolve uma equação, e isso muitas vezes é aplicado a problemas, tá? Você resolve uma equação, e às vezes aquele resultado que você encontra não serve para o contexto ao qual a equação está inserida. Por exemplo, se você está resolvendo uma equação no contexto da geometria, e aí a incógnita representa a medida de um lado, você encontra uma medida negativa, essa medida geralmente ela não vai servir, né? Você encontra um resultado, você quer encontrar o número de pessoas, dependendo do que for, dependendo do que seja, você encontra uma fração negativa, aí você não vai ter como admitir essa resposta. Se a raiz, se esse resultado da equação não pertencer ao conjunto universo, aí nós dizemos que a solução é vazia. E aí nós vamos representar com S igual a esse zerinho cortado, que representa o conjunto vazio, ou S entre chaves vazias, tá? Particularmente eu não gosto muito dessa escrita não, eu gosto mais do zerinho cortado. E aí, ou usando S ou usando V, que é o conjunto solução ou conjunto verdade, que são sinônimos, beleza? E aí, muito bem. Equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São as equações com o mesmo conjunto universo e solução. Se você tem o mesmo conjunto universo, né, o conjunto onde pretendemos encontrar a solução, onde a raiz esteja, e a solução também é a mesma, essas duas equações elas são equivalentes. Quando a gente começa a manipular a equação, quando a gente começa a resolver a equação e a gente vai alterando a equação, né, se você fizer os processos corretamente, você vai estar em cada etapa encontrando equações equivalentes. E a ideia da resolução da equação é, por meio dessas manipulações, você tornar a sentença cada vez mais simples até você chegar na resposta. Né? Como eu falei aqui, resolver uma equação, você vai manipular a equação aplicando os princípios aditivo e multiplicativo. Não importa se você resolve a equação de um modo prático ou de um modo mais trabalhoso. Esse modo que você utiliza tem por trás esses dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que é o princípio de somar ou o princípio de multiplicar, com as suas operações inversas, tá? Muito bem, o princípio aditivo, somar. Ao somar ou subtrair, tá? O princípio aditivo ele vale também para a ideia da subtração, porque a adição, somar e subtrair são operações inversas. Somar ou subtrair a mesma quantidade aos dois membros da equação, obtemos equações equivalentes.
dois membros da equação. Antes do igual é o primeiro membro, depois do igual é o segundo membro. Você soma ou subtrai o mesmo valor aos dois lados da equação, você obtém uma equação equivalente à original. E o princípio multiplicativo, ao multiplicar uma mesma quantidade aos dois membros da equação, obtemos equações equivalentes. Ao multiplicar uma mesma quantidade. Que quantidade? Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser decimal, fração, pode ser o que for. E ao dividir por uma quantidade não nula, também. Se você dividir a equação inteira, os dois membros, pelo mesmo número, você também obtém equações equivalentes, ou seja, a equação não se altera, tá? E tem que ser quantidade não nula, porque dividir por zero, né, não dá. Muito bem, então vamos à prática agora. Essa primeira equação aqui, nós vamos resolver considerando o universo igual a R. Não importa a resposta que der, essa resposta ela vai fazer parte do conjunto solução. Lembrando que o conjunto R é o conjunto de todos os números que nós conhecemos. Se você for muito avançado na matemática, se você já estiver de repente lá no terceiro ano do ensino médio e já conhecer o conjunto dos números complexos, né? Provavelmente se você é um aluno mais novo do sétimo ano, oitavo ano, você nunca ouviu falar sobre isso, não se assuste. É um outro conjunto numérico, aí ele está um pouco acima dos reais, esse no caso não vale, mas aqui o universo é igual a R. Qualquer número que der está valendo. Raiz quebrada, decimal, dízima, fração, número bonitinho, número negativo, tanto faz. Qualquer número que der está valendo, sem ser raiz negativa, né? Raiz de número negativo, que não existe, né? Só vai existir nesse conjunto que eu falei dos números complexos. Então vamos lá. Resolvendo a equação, aplicando os princípios. Primeiro, você sempre vai aplicar o princípio aditivo. E em segundo lugar, você sempre vai aplicar o princípio multiplicativo, se houver necessidade. Você conhece expressões numéricas. Expressão não é equação. Expressão é só uma sentença, você não tem uma relação de igualdade ali. Mas na expressão numérica, primeiro nós fazemos potências ou raízes, depois multiplicação ou divisão, e depois adição ou subtração. Para resolver uma equação, nós fazemos o caminho contrário. Nós invertemos essa ordem de prioridade. Então, primeiro a gente tem que tratar do aditivo, para depois tratar do multiplicativo. Então, o que acontece? 4x menos 5 é igual a 3. O nosso objetivo é isolar a letra, tá? Isolar a letra. Então, para isolar a letra, vamos aplicar os princípios. Então, bom, temos aqui 4x, o x está multiplicado por 4. E aqui menos 5, né, é uma operação de subtração. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o princípio aditivo somando 5 à equação. Nós podemos somar qualquer número, mas nós vamos somar o número 5 porque é um número conveniente. Por quê? Porque nós vamos ter isso aqui, ó, menos 5, tá? Aí eu vou acrescentar aqui o mais 5, tá? E aí o princípio aditivo diz o quê? Eu tenho que somar dos dois lados. Então, para o lado de cá também vai ser o mais 5. Tá? Então, ao fazer isso, acrescentar esses mais 5, você não está alterando a equação, você está tendo equações equivalentes. A solução do que eu vou obter aqui é a mesma solução da equação original, mesmo eu alterando a equação. Tá? É uma alteração que não vai mudar o valor, não vai mudar a resposta da equação. E aí o que acontece? 4x menos 5 mais 5, esse menos 5 mais 5, eu venho aqui, ó, fica só o 4x. Ele já está mais sozinho. E do lado de cá, 3 mais 5, 8. Beleza? E aí agora eu vou aplicar o princípio multiplicativo, só que no caso não vai ser no contexto da multiplicação, vai ser no contexto da divisão. Eu vou dividir os dois membros por 4. Então eu vou ficar com 4x sobre 4, tá? E aqui eu vou ficar com 8 sobre 4. E aí, né, fazemos a divisão. De novo, posso dividir ou multiplicar por qualquer número. Eu escolhi o número 4 porque é conveniente, porque assim, ó, o 4x, que é 4 vezes x, vai ficar dividido por 4. E aí, ó, operações inversas, sumiu, e aí o x fica sozinho. E aí eu vou ter 8 por 4, que é igual a 2. Como o 2 faz parte do universo dos números reais, então a solução ou conjunto verdade é composto pelo número 2. E aí a equação está resolvida aplicando-se os princípios aditivos e multiplicativos. Primeiro o princípio aditivo, depois o princípio multiplicativo, beleza?
Agora, eu vou resolver essa mesma equação aqui do lado, mas agora do jeito prático, do jeito do cotidiano, do jeito que a gente se acostuma a resolver para sempre, que é como eu fofamente chamo o teorema do passa para lá, tá? A forma de resolver com o teorema do passa para lá. E aí é só um jeito prático de enxergar os princípios. Veja bem, aqui ó, eu somei o mais 5, certo? Quando eu fiz esse corte, quando eu fiz o tchatchazinho aqui, o menos 5 mais 5, o menos 5 mais 5 sumiu. Só ficou o número 4, né? 4x. E o mais 5 apareceu do lado de cá, do lado do segundo membro, do lado do 3. Então, o que acontece? O teorema do passa para lá, eu imagino que eu estou pegando esse menos 5 daqui e eu vou passar ele para lá. Eu vou passar para o outro membro. E com isso, trabalhando com a operação inversa, tá? Operação inversa. Então, é subtração, a operação inversa é adição. Então, quando eu imagino esse passa para lá, ele vai passar para lá mudando a operação, que no caso aqui é mudando o sinal. Então, fica só o 3 mais 5, beleza? Então, 4x é igual a 3 mais 5. Claro que essa conta você pode fazer de cabeça, automaticamente, né? 3 mais 5 dá 8. Então, 4x é igual a 8. E aí eu vou fazer o passa para lá novamente, agora pensando no número 4, ele mudando de lado e também invertendo a operação. Como 4x é 4 multiplicado por x, então ele vai passar para lá dividindo. Então eu vou ter x igual a 8 dividido por 4. Então 8 por 4 dá 2. Então x igual a 2. Esse processo daqui é o mesmo processo do anterior, só que eu estou omitindo a aplicação do princípio aditivo. Eu só estou pensando nessa passada para lá dos números, né? E aí você tem uma forma mais dinâmica, uma forma mais prática, uma forma até mais mental de resolver a equação, tá? Mas por trás tem os princípios que nós comentamos, beleza? Nesse exemplo aqui, nós temos uma novidade. O 41 menos 5x menos 4 igual a 3x mais 12, nós temos essa sentença daqui, né? E isso aqui é um cálculo de multiplicação com parênteses. Isso aqui nós resolvemos aplicando a propriedade distributiva, beleza? Um número que está fora do parênteses vai ter que multiplicar todos os números dentro do parênteses, tomando o cuidado e a atenção com os sinais, tá? Aquelas regrinhas de sinais que nós acabamos de aprender, nós vamos usar, nós vamos aplicar o tempo todo. E vamos que vamos. Vamos lá. Para começar, ó, você vai primeiramente resolver a distributiva. E aí você vai deixar todo o resto do jeito que está. Mesmo que você consiga fazer alguma conta, você vai deixar do jeito que está. Então aqui, ó, 41. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 5 vezes x, vai dar menos 5x, tá? Pensando sempre no menos. E agora aqui, menos 5 vezes menos 4. Menos com menos vai dar mais, 5 vezes 4 vai dar 20. Então eu tenho no primeiro membro 41 menos 5x mais 20, igual 3x mais 12. Então, 41 menos 5x mais 20 igual 3x mais 12. Eu já percebo aqui, ó, 41 e mais 20 eu posso somar. Então, eu vou fazê-lo 61 menos 5x igual 3x mais 12. Eu mexo numa parte, a outra parte eu simplesmente repito. Agora, a equação é equivalente à original, só que agora ela vai ficando cada vez mais simples. 61 menos 5x igual 3x mais 12. Eu vou aplicar o princípio do passa para lá, focando aqui, ó, no 61, que eu vou passar para lá, e o 3x, que eu vou passar para cá. E pensando na ideia de isolar a letra. Primeiramente, eu estou deixando a letra no primeiro membro e os números no segundo membro. Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lado, mudou o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 5x, já estava do lado certo, não mexi nele. O 3x passou para cá, vai ficar menos 3x. Tá? Do lado de cá tem o 12, já está quietinho, mais 12, que eu não preciso colocar na frente. E o 61 passou para lá, inverteu,
a operação era mais, que não tinha sinal era mais, mudou para lá menos, e aí fazemos essa continha daqui. Menos 5x menos 3x, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 8x. Se você tem dificuldade com essas regrinhas, dá uma olhadinha no card, que eu tenho um videozinho no canal já rapidinho, mostrando essas regrinhas para você não errar mais, porque essas regrinhas servem para contas e servem para equações também. 12 menos 61, sinais são diferentes, que aí na frente aqui é 12, né? Mais 12. Então, subtrai e deixa o sinal do maior, que é menos 49. A questão aqui do menos 8x. Aí nós fazemos um processo, que é o processo de multiplicar por menos 1. Por quê? Porque fazendo a multiplicação por menos 1, multiplicar por 1 não altera nada, né? O número prevalece, se mantém, né? E o caso do número negativo, ele vai trocar os sinais de toda a equação. Mas o objetivo é para que o sinal que está com a letra x fique positivo, que aí você facilita, é menos uma complicação na sua vida. Então, menos 8x vezes menos 1 vai dar mais 8x. E o menos 49 multiplicado por menos 1 vai dar 49. Multiplicar por menos 1, coloca o sinal positivo se ele originalmente é negativo, tá? Mas é para mudar o sinal de todo mundo. E nós só fazemos isso quando a motivação é essa aqui, ó. Nós só fazemos isso quando o sinal da letra for negativo. Aí você multiplica por menos 1. A parte numérica, você troca o sinal e ok, beleza? Não é proibido dar negativo, mas o negativo aqui no x atrapalha. Agora sim o princípio multiplicativo, mas usando o teorema do passa para lá. O 8x está multiplicando, né? 8 vezes x, ele vai passar para lá, dividindo. Então vai ficar aqui, ó, 49 oitavos, beleza? 49 oitavos. Agora eu quero discutir com vocês um pouquinho a questão do conjunto universo, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, conjunto universo, tá? E aqui do lado a solução. Se o meu conjunto universo fosse o conjunto dos números naturais, o conjunto solução seria vazio. Se o conjunto universo fosse o conjunto dos números inteiros, número bonitinho, sem vírgula, sem fração, o zero também, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e os seus simétricos, menos 1, menos 2, menos 3, a solução também seria vazia. Agora, se o conjunto solução fosse o conjunto dos números racionais, são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, ou uma representação decimal finita, ou uma dízima periódica, aí o conjunto solução seria 49 oitavos. E se o conjunto fosse o conjunto dos números reais, aí também o conjunto solução seria 49 oitavos. Tranquilo? Para quem é um pouquinho mais avançado e quiser viajar um pouquinho na maionese, se eu tivesse o conjunto solução sendo os números irracionais, né, a solução seria vazia, porque o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, eles são conjuntos disjuntos, eles são separados. Não existe um número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Então, se 49 oitavos é um número racional, porque ele está escrito na forma de fração A sobre B, né? Sendo que o B é 8, ele é não nulo, então ele não é um número irracional. Então, não, se o conjunto do universo fosse o conjunto dos números irracionais, ele não seria solução, mas não é o caso, a solução é vazia. E se o conjunto do universo fosse o conjunto dos números complexos, aí a solução seria 49 oitavos. Por quê? Porque o conjunto dos números reais, né, para quem já conhece o conjunto dos números complexos, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Então, faz parte. Então, se é solução nos números reais, vai ser solução nos números complexos também, beleza? É uma equação com frações, e aí, o que vai lidar? O que vai acontecer? Eu tenho números fracionários, eu tenho números que não são frações, então eu vou considerar como sendo frações. Fazer o MMC entre os denominadores, que no caso é o 2, é o 1, é o 7 e é o 3. É um MMC bem simples. Eu vou pensar nos números que eu posso dividir, todos ou individualmente, tá? Todos ao mesmo tempo ou individualmente, e aí
até chegar ao final e eu ter todos os números aqui embaixo sendo número 1. Então vamos lá. Primeiro dá por 2, vamos tentar sempre fazer em ordem crescente, tá? Então 2 por 2 dá 1, 1 não tem o que fazer, só repetir. 7 por 2 não dá conta exata, então repete. E o 3 também não dá conta exata, repete. Agora por 3, então aqui deu 1, é só repetir. 7 por 3 não dá, repete. 3 por 3 dá 1. E por último agora o número 7, tá? Essa decomposição é sempre em fatores primos. 7 por 7 dá 1. E aqui 1 é só repetir. Então fechou aqui 2, 3 e 7. Essa multiplicação dá 42. Então o MMC originalmente é 42. Então eu vou agora pensar no seguinte. Eu vou imaginar qual número que eu vou multiplicar cada um desses denominadores para chegar no 42. Então eu vou ter aqui denominador 42 nessa primeira parte. Eu vou ter denominador 42 nessa segunda parte. Primeiro membro. Agora no segundo membro eu também vou ter denominador 42 e aqui também denominador 42, tá? Então vamos lá. 2 para 42 eu penso em multiplicar por 21. Então 2 vezes 21 dá 42. Então aqui em cima eu vou multiplicar por 21 também, para eu manter a fração equivalente. Então vai ser 21 vezes 13 mais x. Agora o 1 para 42, mole, multiplico por 42. 10 vezes 42, 420. 7 para 42 eu multiplico por 6. Então eu vou fazer 6 vezes 6, que dá 36. E menos, beleza? 3 para 42 vai ser 14. Poxa, você pensa muito rápido e tal, não é difícil achar isso aqui. Tem um macete, é só você olhar aqui para a decomposição. Veja bem, eu tenho aqui o número 3. O número 3 está aqui. Você dá uma ignorada no número 3. Quais números sobram? 2 e 7. 2 e 7 é 14. É esse númerozinho que está aqui. Então, a fatoração, além de descobrir o MMC, ele já dá a dica de qual número multiplicar. É só você eliminar um número que está no denominador, o que sobrar é o que você tem que multiplicar. É 2 e 7, 2 e 7 é 14. Então, eu tenho aqui 14 vezes x mais 1. Agora, uma equação, como a equação é uma relação de igualdade, e eu fazendo MMC, eu igualei os denominadores, eu não preciso mais me preocupar com os denominadores, porque eles já são iguais. Eu já venci essa etapa, então eu posso simplesmente ignorar os denominadores. Eu escrevo a equação agora do jeitinho que está, só que sem os denominadores. Então, 21, 13 mais x, mais 420, igual 36, menos 14x mais 1. Agora eu tenho uma equação equivalente à original, mas não tem mais denominador. Então agora é como se eu estivesse começando o exercício do zero, tá? Do jeitinho que está aqui, que eu já sei que é equivalente ao original, porque eu só fiz o MMC, eu só igualei os denominadores, encontrando frações equivalentes, que são frações iguais às anteriores. Então vamos que vamos. Agora é só fazer a distributiva em cada um desses termos que precisam fazer a distributiva. Então, 21 vezes 13 dá 273. 21 vezes x dá 21x, mais 420, igual 36. Está quietinho aqui, não tem distributiva. E aqui tem distributiva. Menos 14 vezes x dá menos 14x. E menos 14 vezes mais 1 vai dar menos 14. Eu vou somar os termos semelhantes. Que termos semelhantes? Letra com letra, número com número. E eu tenho aqui, ó, 273 e 420, que vai dar 693, tá? Mais 21x igual aqui 36 menos 14, que vai dar 22, menos 14x. Agora é o teorema do passa para lá. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Eu vou passar para lá o 693 e eu vou passar para cá o menos 14x. Eu presto atenção no sinal também. 21x menos 14x vai para lá, mais 14x, mudou de lado, mudou o sinal, que na verdade é inverter a operação, né? E aí eu fico com 22, que já está do lado certinho, e o 693 vai para lá, menos 693. Agora vamos que vamos. Continha.
termos semelhantes, x com x, número com número. 21x mais 14x vai dar 35x. Agora aqui, 22 é mais 22. Menos 693, sinais diferentes, subtrai, que vai dar 671, e deixa o sinal do maior, que no caso é negativo. O valor absoluto do 693 é maior do que o valor absoluto do 22, então o sinal continua sendo negativo. Número por número, 22 é maior do que menos 693, né? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Mas na hora da operação a gente pensa no maior e menor só nos valores absolutos. Eu não preciso multiplicar por menos 1. Eu estou vendo um sinal de menos aqui, né? Quando tem negativo, multiplica por menos 1. Mas isso só usamos isso, só essa ideia, quando o negativo é no x, que não é o caso. Então eu vou deixar como está, eu só vou aplicar o princípio multiplicativo, só que no caso usando o passa para lá, o 35 eu vou passar para lá dividindo. Então vai ser x igual a menos 671 dividido por 35. Agora vem aquele grande lance, é uma fração. Vou usar o número decimal? Vou dividir para descobrir quanto é que dá? Depende, se for uma equação de um problema contextualizado, que você precisa de alguma resposta um pouco mais lógica, você vai fazer a divisão. Mas se for uma equação pura e simples, abstrata, você pode deixar do jeito que está, só tomando cuidado para as possibilidades da simplificação. E no caso aqui, não há simplificação, porque o número 35, né? Como ver se dá para simplificar ou não, de um modo prático? O número 35, ele é 5 vezes 7. Então, e só. Se der para simplificar, vai ter que ser por 5 ou por 7, tá? 671 não dá para dividir por 5, porque para dividir por 5 é só 0 ou 5 no final, né? E 671 também não dá por 7. Se você fizer a divisão por 7, vai dar um númerozinho quebrado. Experimenta aí. Então, não dá para simplificar, a resposta é essa mesma. Não escrevi conjunto solução aqui. Vamos combinar aqui, né? Depois de uma equação gigante dessa, vamos combinar que o U é igual a R, tá? O conjunto universo é igual a R. O que der está valendo. Então, aqui a solução vai ser menos 671 por 35. Se você estiver fazendo um exercício que não foi mencionado o conjunto solução, geralmente a gente considera que o conjunto solução é o maior conjunto possível, o maior conjunto conhecido no contexto ao qual você se encontra, tá? Mas geralmente o exercício ele dá esse conjunto solução. Então é isso, galera. Mais um videozinho para conta, mais um conceito trabalhado, mais uma conversa matemática. Desejo sucesso para todos, estudem, compartilhe o vídeo, mostre para os coleguinhas, troque ideia, aprofunde, pratique, beleza? E qualquer coisa é só deixar uma dúvida aí no comentário, sugestão, pedidos, e vamos estudar matemática, galera. Prof. Aimoré fica por aqui. Tchau.